Deixe-me contar algo que observei há algumas semanas. Sentado na varanda de uma casa no interior de Minas Gerais, havia um gato jovem, tigrado, com aqueles olhos verdes intensos que parecem guardar segredos antigos. Ele tinha descoberto sua própria cauda, e o que se seguiu foi uma coreografia frenética e absolutamente hipnotizante. Girava, saltava, contorcia-se em espirais cada vez mais apertadas, com uma determinação quase desesperada de capturar aquela extensão peluda de si mesmo que insistia em escapar. Quanto mais ele se esforçava, mais rápido a cauda se movia, sempre 1 centímetro além do alcance de suas patinhas. Era engraçado, claro, mas enquanto eu observava aquela pequena criatura se exaurindo em sua busca impossível, algo começou a se cristalizar em minha mente com uma clareza quase dolorosa. Você já parou para perceber como fazemos exatamente a mesma coisa? Observe seu próprio movimento através dos dias. Acordamos com aquela lista mental já formada, aquele aperto no peito que diz que precisamos fazer mais, ser mais, conquistar mais. Perseguimos a felicidade como se ela fosse uma borboleta que precisa ser capturada em nossas mãos fechadas. Corremos atrás do sucesso com a mesma intensidade daquele gato girando em círculos. E a paz? A paz parece ser o prêmio mais esquivo de todos. Lutamos por ela, planejamos para ela, nos esforçamos até o esgotamento para alcançá-la. E no fim do dia, quando finalmente paramos para respirar, percebemos que estamos no mesmo lugar, talvez ainda mais distantes daquilo que buscávamos. É como se a própria força do nosso desejo criasse um vento contrário que empurra para longe justamente aquilo que mais queremos. As pessoas costumam crescer acreditando em uma narrativa muito específica sobre como a vida funciona. É uma história que nos contaram desde pequenos, repetida em salas de aula, em reuniões familiares, em filmes e livros. A história diz mais ou menos assim: a vida é uma batalha e você é um guerreiro. Cada objetivo é uma fortaleza que precisa ser conquistada através de força, estratégia e esforço implacável. Você precisa controlar cada variável, antecipar cada movimento, nunca baixar a guarda. Se algo não está funcionando, significa que você não está se esforçando o suficiente. A solução para qualquer problema é sempre mais pressão, mais controle, mais força de vontade. Eles nos ensinam que a vida se dobra apenas diante daqueles que se recusam a desistir, que empurram mais forte, que apertam os punhos com mais determinação. Eu vi esse padrão se repetir em incontáveis vidas ao meu redor. Conheço uma executiva em São Paulo que trabalha 16 horas por dia tentando forçar sua empresa a se tornar o que ela imaginou. Ela controla cada detalhe, cada decisão, cada movimento da equipe. E quanto mais ela aperta, mais as coisas parecem escapar por entre seus dedos. A empresa sobrevive, mas nunca floresce. Os funcionários cumprem ordens, mas nunca se inspiram. Ela persegue o sucesso com tanta ferocidade que transformou a jornada em um campo de batalha onde ninguém, nem ela mesma, consegue respirar. Conheço também um amigo no Rio de Janeiro que tenta forçar seus relacionamentos a seguirem roteiros específicos. Ele tem uma imagem clara de como as coisas deveriam ser. E quando a realidade não coopera, ele empurra mais forte. Planeja surpresas elaboradas, cria situações para provocar certas conversas, manipula gentilmente as circunstâncias para obter os resultados que deseja. E se pergunta por que seus relacionamentos sempre parecem artificiais, por que a intimidade que ele busca continua sendo uma miragem no horizonte. Você sente essa tensão em seu próprio corpo agora mesmo? Não precisa responder em voz alta, apenas observe. Há algum lugar onde seus ombros estão mais altos do que deveriam estar? Alguma parte de você que está se segurando, se contraindo, se preparando para o próximo esforço? Essa é a assinatura física da vida vivida como batalha. É o corpo lembrando que ele se tornou um instrumento de guerra em uma luta que nunca termina. E aqui está a ironia mais cruel de todas.
Essa abordagem que nos prometeram ser o caminho para o sucesso, para a felicidade, para a paz, é frequentemente exatamente aquilo que nos impede de alcançar essas coisas. É como tentar adormecer, forçando-se a dormir. Quanto mais você se esforça, mais acordado você fica. Existe um conceito na filosofia taoísta chinesa que carrega em suas 2 sílabas uma sabedoria que pode virar mundos inteiros de cabeça para baixo. Wu Wei. É geralmente traduzido como não ação ou ação sem esforço, mas essas traduções perdem um pouco da nuance. Deixe-me tentar pintar uma imagem mais precisa do que isso realmente significa. Wu Wei não é sobre não fazer nada, não é sobre passividade ou preguiça. É sobre agir de acordo com a natureza das coisas, sobre mover-se em harmonia com a corrente da vida, ao invés de nadar contra ela. É como a água que eu observei descendo pelo córrego perto de Ouro Preto durante uma viagem recente. A água não força seu caminho pela paisagem. Ela não se debate contra as pedras, não tenta empurrar as margens para os lados. Ela simplesmente encontra o caminho de menor resistência e flui. E no processo de fluir tão suavemente, ela molda montanhas inteiras ao longo de milênios. Pense em uma árvore crescendo. Ela não força seu crescimento. Não acorda cada manhã decidindo, hoje vou crescer 3 centímetros. Ela simplesmente responde às condições ao seu redor. Absorve a luz do sol, busca água no solo, adapta-se ao vento. E através dessa responsividade natural, através desse Wu Wei, ela se torna majestosa. As pessoas que praticam artes marciais entendem isso intuitivamente. Um mestre de Aikido não bloqueia um soco com força bruta. Ele se move com o movimento do atacante, redirecionando a energia ao invés de resistir a ela. O resultado é mais eficaz do que qualquer confronto direto e requer uma fração da energia. Você respira agora mesmo, e sua respiração é um professor perfeito dessa lição. Observe-a por um momento. Quando você deixa a respiração acontecer naturalmente, sem interferência, ela tem um ritmo próprio, uma graça própria. Entra suavemente, preenche seus pulmões na medida exata, sai no tempo certo. Há uma inteligência nesse processo que é muito mais antiga e sábia do que qualquer pensamento consciente. Mas agora experimente forçar. Respire de forma deliberadamente profunda e rápida. Sinta como imediatamente surge uma tensão. O coração acelera um pouco. Há uma qualidade de ansiedade que não estava presente antes. A respiração forçada, mesmo que seja tecnicamente mais ar, cria mal-estar. É menos eficiente do que a respiração natural, não mais. Eles descobrem isso quando tentam dormir e ficam obcecados em respirar corretamente. A própria tentativa de controlar destrói o processo natural. Essa é uma das verdades mais contra-intuitivas que existe. Quando você para de forçar e relaxa sua garra nos resultados, quando você permite que as coisas sejam como são, sem essa necessidade desesperada de moldá-las segundo sua vontade, frequentemente descobre que aquilo que você procurava já estava presente o tempo todo. Estava apenas escondido sob toda a sua atividade frenética, sob todo o barulho da sua luta. É como aquele momento em que você procura os óculos por toda a casa em pânico crescente, revirando gavetas, vasculhando cada superfície, e então percebe que eles estavam na sua cabeça o tempo todo. A busca frenética era exatamente o que impedia você de encontrar. Deixe-me compartilhar uma história que ouvi de um pescador em Paraty. Ele havia tentado por anos forçar um negócio de turismo a decolar. Investiu todas as suas economias. Trabalhou até o esgotamento. Planejou cada detalhe obsessivamente. E o negócio minguava, sempre à beira do colapso. Um dia, exausto e sem mais recursos para continuar forçando, ele simplesmente parou. Não desistiu exatamente, apenas parou de empurrar. Começou a simplesmente responder ao que aparecia. Um turista perguntava sobre um passeio, ele oferecia. Alguém queria conhecer uma praia específica, ele levava. Sem estratégia elaborada,
sem controle obsessivo. E algo extraordinário aconteceu. O negócio começou a florescer de uma forma orgânica e natural. As pessoas recomendavam seus serviços porque sentiam sua autenticidade. Oportunidades surgiam que ele nunca teria planejado. Ele me disse, com aquele sorriso meio envergonhado de quem descobriu algo óbvio: eu estava tão ocupado tentando fazer dar certo que não percebia que estava sufocando a própria coisa. Como você distingue entre forçar e fluir? Porque essa é a pergunta que você provavelmente está fazendo agora. A linha pode parecer confusa no início, mas há uma maneira muito simples de identificar. Está tudo na sensação. Quando você está forçando algo, há uma qualidade de tensão, de luta, de preciso fazer isso acontecer ou tudo vai desmoronar. Seus músculos estão contraídos de maneiras que você nem percebe. Há uma urgência desesperada, um aperto no peito, uma voz insistente dizendo que você precisa tentar mais, controlar mais, fazer mais. Forçar tem a energia do desespero. É como tentar manter uma porta fechada enquanto alguém do outro lado tenta abri-la. Você pode conseguir por um tempo, mas o custo é enorme e insustentável. Fluir, por outro lado, tem uma qualidade completamente diferente. Não é passivo. Você ainda está em movimento, ainda está agindo, mas há uma leveza nisso. Você trabalha, mas não com aquela contração desesperada. É mais como velejar quando o vento está favorável. Você ainda precisa ajustar as velas, ainda precisa estar atento ao curso, mas você não está gerando o movimento através de pura força de vontade. Há um elemento de brincadeira, de curiosidade, de vamos ver o que acontece. As pessoas que fluem parecem ter mais energia no fim do dia do que aquelas que forçam, mesmo fazendo tanto ou mais. Porque elas não estão nadando contra a corrente constantemente. Elas identificaram onde a corrente já está indo e ajustaram seu curso para se mover com ela. Pause por um momento. É importante que você faça isso agora. Não continue lendo ainda. Olhe para a sua própria vida. Identifique um lugar onde você está forçando. Pode ser em um relacionamento onde você tenta constantemente fazer a outra pessoa mudar, entender você ou agir de certas maneiras. Pode ser na sua carreira, onde você empurra contra portas que simplesmente não querem se abrir. Pode ser na busca pela felicidade, onde você tenta se convencer de que deveria se sentir de certa forma. Onde quer que seja, apenas observe. Não julgue, não tente mudar ainda. Apenas reconheça: ah, aqui estou eu forçando. E então perceba a sensação física que acompanha esse forçar. O aperto na garganta, a tensão nos ombros, a contração no estômago. Seu corpo sempre sabe quando você está lutando contra a maré. E se você pudesse se inscrever neste canal agora, não como mais uma tarefa na sua lista, mas como um ato de escolher uma conversa diferente sobre como viver, eu ficaria honrado em continuar explorando essas ideias com você. Reflita sobre esta pergunta nos comentários. Qual é a única coisa na sua vida que você poderia parar de forçar hoje? Aqui está algo que muitas pessoas interpretam mal quando ouvem sobre não forçar, sobre Wu Wei, sobre fluir com a vida. Elas pensam que isso significa abandonar todos os sonhos, todas as ambições, todos os objetivos, que você deve apenas sentar e aceitar passivamente o que quer que aconteça. Mas isso seria uma compreensão completamente distorcida. Você pode ter sonhos. Você pode trabalhar em direção a objetivos. A diferença não está em ter ou não ter desejos, mas em como você segura esses desejos. Imagine segurar um pássaro nas mãos. Se você apertar muito forte, tentando garantir que ele não escape, você o mata. Se você abrir as mãos completamente sem qualquer contenção, ele voa embora. Mas há um jeito de segurar onde suas mãos estão abertas o suficiente para que o pássaro possa respirar e se mover, mas ainda contidas o suficiente para que ele escolha ficar. É assim que você segura um sonho. Eu vi pessoas destruírem relacionamentos lindos porque seguravam a outra pessoa com tanta força que a sufocavam. Vi empreendedores destruírem negócios promissores
porque sua visão era tão rígida que não conseguiam adaptar quando a realidade oferecia algo diferente, mas igualmente valioso. As pessoas aprendem a confundir comprometimento com rigidez, determinação com teimosia, mas há uma diferença fundamental. Comprometimento real é como o bambu que se curva no furacão sem quebrar. Rigidez é como o carvalho que se recusa a ceder e acaba partido ao meio. Você pode ser profundamente comprometido com uma direção enquanto permanece flexível sobre o caminho específico para chegar lá. Pense em um rio tentando chegar ao mar. O rio tem um objetivo muito claro: o oceano. Mas ele não traça uma linha reta e insiste em seguir apenas essa linha, destruindo tudo que estiver no caminho. Ele serpenteia, contorna obstáculos, às vezes até parece voltar na direção oposta por um tempo. Mas ele sempre, eventualmente, chega ao mar. Sua flexibilidade não diminui seu comprometimento, ela é o que torna seu comprometimento bem-sucedido. Você pode aplicar isso a qualquer área da sua vida. Quer construir um negócio? Ótimo! Tenha uma visão, mas segure-a levemente. Esteja disposto a ajustar quando a vida mostrar possibilidades que você não havia considerado. Quer encontrar um parceiro amoroso? Maravilhoso! Mas não carregue uma lista tão específica de requisitos que você perde pessoas incríveis simplesmente porque elas não se encaixam perfeitamente no seu molde imaginado. A distinção crítica aqui está entre reatividade e responsividade, e essa é uma das diferenças mais sutis, mas mais importantes que você pode aprender. Reatividade é quando você tem uma resposta automática e imediata a cada situação baseada em seus medos, seus traumas passados, suas expectativas rígidas. Alguém diz algo e você explode. Um plano muda e você entra em pânico. Uma oportunidade surge e você a rejeita imediatamente porque não se encaixa em sua agenda pré-estabelecida. A reatividade é forçar sua visão pré-concebida sobre cada momento, independente do que esse momento realmente está oferecendo. Responsividade é diferente. Responsividade é quando você pode pausar, observar o que realmente está acontecendo e então escolher uma ação apropriada ao momento real, não ao momento que você imaginou ou teme. Você percebe que não está impondo uma agenda, está dançando com o que é. Um amigo me contou sobre uma reunião crucial em Brasília, onde ele tinha um discurso inteiro preparado, uma estratégia elaborada para convencer seus sócios de uma direção específica. Mas quando a reunião começou, ficou claro nos primeiros minutos que suas premissas estavam erradas. A situação era diferente do que ele havia antecipado. Ele teve um momento de escolha. Poderia forçar seu plano original apesar da nova informação, ou poderia responder ao que estava realmente presente. Ele escolheu responder. Abandonou seu discurso preparado e começou a fazer perguntas, a ouvir genuinamente, a construir junto com os outros algo que nenhum deles havia imaginado individualmente. O resultado foi melhor do que qualquer coisa que ele poderia ter forçado. Aqui está uma verdade que pode mudar tudo se você realmente a absorver. Você não está quebrado. Você não precisa se consertar. Você não precisa se forçar a ser alguém diferente do que é. Todo esse esforço heróico para se transformar em alguma versão idealizada de você mesmo é, na maior parte das vezes, apenas outra forma de forçar. É como pegar um rio e tentar fazer ele fluir para cima, porque você decidiu que rios deveriam fluir para cima. Há uma corrente natural dentro de você, uma direção orgânica para onde sua energia, seus talentos, suas paixões naturalmente fluem quando você não está reprimindo ou redirecionando forçadamente. O trabalho não é criar essa corrente do zero, através de pura força de vontade. O trabalho é identificar e remover as represas que você construiu, os bloqueios que você criou, todas as maneiras sutis e não tão sutis que você está impedindo seu próprio fluxo natural. Eles nos ensinaram que precisamos nos esculpir como se fôssemos mármore bruto, esperando para ser transformado em estátua. Mas talvez sejamos mais como nascentes obstruídas.
A água já está lá. A pressão para fluir já está lá. Tudo o que precisamos fazer é remover as pedras, a lama, os galhos que estão bloqueando o caminho. E então observar, às vezes com surpresa, às vezes com alívio, o que emerge naturalmente quando paramos de forçar. Conheço uma artista em Florianópolis que passou anos tentando se forçar a pintar de certas maneiras, porque era o que o mercado queria, o que os críticos valorizavam, o que ela achava que deveria fazer. Ela era competente nessas pinturas forçadas, mas nunca extraordinária. Um dia, depois de um período particularmente exaustivo, ela simplesmente parou de tentar. Começou a pintar o que queria pintar, da forma que queria pintar, sem nenhuma consideração por estratégia ou aceitação. E descobriu um estilo completamente único, profundamente ressonante, que nunca teria emergido através do esforço forçado. A ironia é que essas pinturas sem esforço venderam melhor e receberam mais reconhecimento do que qualquer coisa que ela havia forçado antes. Você vê esse padrão se repetir infinitamente. A pessoa que para de forçar conversas e descobre que conexões genuínas começam a aparecer naturalmente. O estudante que para de forçar a memorização e descobre que quando está realmente interessado e presente, o aprendizado acontece quase sem esforço. O empresário que para de forçar uma estratégia rígida e descobre que responder flexivelmente às oportunidades que surgem cria mais sucesso do que qualquer plano poderia ter gerado. Não é que essas pessoas pararam de trabalhar ou de se importar. É que elas pararam de trabalhar contra si mesmas, pararam de nadar contra sua própria corrente natural. Então, o que isso significa praticamente? Como você realmente vive isso no dia a dia, no meio das demandas reais, dos prazos reais, dos relacionamentos reais? Porque essa é a questão, não é? É fácil falar sobre fluir e não forçar quando estamos filosofando abstratamente. Mas quando você tem uma apresentação amanhã, um relacionamento em crise hoje, uma decisão urgente agora, como você aplica essa sabedoria? Deixe-me oferecer algumas pistas práticas, não como regras rígidas, mas como convites para a experimentação. Primeiro, desenvolva a capacidade de perceber a sensação de forçar no momento em que ela surge. Isso é mais difícil do que parece, porque muitos de nós estamos tão acostumados com a atenção constante que ela se tornou nosso estado normal. Comece a prestar atenção ao seu corpo ao longo do dia. Quando você está prestes a enviar um e-mail, há tensão nos ombros? Quando você está tendo uma conversa, há aperto no peito? Quando você está trabalhando em um projeto, há uma qualidade de urgência desesperada? Apenas observe sem julgamento. O primeiro passo é sempre consciência. Segundo, quando você identificar que está forçando, experimente essa pergunta simples, mas poderosa. O que aconteceria se eu relaxasse minha garra em 10% agora? Não precisa soltar completamente. Não precisa abandonar tudo. Apenas 10%. Respire um pouco mais fundo. Deixe seus ombros caírem meio centímetro. Permita uma pequena margem de espaço, onde antes havia apenas tensão apertada. E então, observe o que acontece. As pessoas frequentemente descobrem que esse pequeno relaxamento não resulta em colapso catastrófico. Na verdade, muitas vezes permite que soluções ou possibilidades que estavam bloqueadas pela própria tensão comecem a emergir. Terceiro, pratique distinguir entre suas ações e seus apegos aos resultados. Você pode agir completamente, dar seu melhor, investir sua energia e ainda assim segurar levemente o resultado. É como plantar sementes. Você prepara o solo com cuidado, planta na profundidade certa, rega adequadamente. Você faz sua parte completamente. Mas então, você não fica em cima da semente forçando-a a crescer. Você permite que o processo natural se desenrole, sabendo que você fez o que podia e agora a vida toma conta do resto. Quarto, cultive o que eu chamo de curiosidade leve sobre os resultados. Ao invés de estar desesperado por certos desfechos, fique genuinamente curioso sobre o que vai emergir. Há uma diferença enorme entre
Isso precisa funcionar exatamente dessa forma ou serei destruído. E, vamos ver o que acontece, estou curioso. A primeira postura é forçar. A segunda é fluir. Ambas podem envolver o mesmo nível de ação e comprometimento, mas a relação emocional com o resultado é completamente diferente. E, finalmente, aprenda a reconhecer quando você está nadando contra uma corrente que é simplesmente muito forte. Há momentos onde continuar a empurrar não é persistência, é teimosia. Há portas que não estão destinadas a abrir para você. Não porque você seja inadequado, mas porque há um caminho diferente esperando. As pessoas mais sábias que conheço desenvolveram essa capacidade de sentir quando estão no caminho certo, mesmo que desafiador, versus quando estão simplesmente batendo a cabeça contra uma parede, repetidamente esperando resultados diferentes. Então aqui estamos, você e eu, chegando ao final desta exploração sobre forçar e fluir, sobre Wu Wei e a sabedoria da água, sobre aquele gato perseguindo sua própria cauda e o que isso revela sobre a condição humana. Mas este não é realmente um final. É mais um convite para um tipo diferente de início? Um convite para você experimentar, nas pequenas decisões do seu dia amanhã, nos micromomentos entre o despertar e o adormecer, como seria soltar apenas um pouco essa garra desesperada que você tem segurado por tanto tempo. Não precisa ser dramático. Não precisa ser perfeito. Apenas um pequeno experimento em confiar que talvez, apenas talvez, a vida sabe algo que você não sabe. E talvez haja uma inteligência no fluxo natural das coisas que é mais sábia do que todos os seus planos elaborados. Se estas ideias ressoaram com algo dentro de você, se você sente que há uma conversa aqui que você quer continuar tendo, eu convido você a se inscrever neste canal. Não como mais uma obrigação na sua lista infinita de coisas para fazer, mas como um ato de escolher uma relação diferente com o aprendizado, com o crescimento, com a vida. E mais importante do que se inscrever, eu quero saber da sua experiência. Onde em sua vida você está forçando? Onde você já descobriu o que acontece quando você solta? Compartilhe sua história nos comentários. Não para mim, mas para a comunidade que está se formando aqui. Pessoas como você, que estão navegando essas mesmas águas, fazendo essas mesmas perguntas. Suas experiências, suas descobertas, até suas confusões e dificuldades são presentes para todos nós. E diga-me, o que você aprendeu hoje que você não sabia quando começou a ler? Como este vídeo tocou você, mudou algo, abriu alguma porta em seu pensamento? Sua resposta importa, não apenas para mim, mas para todos que virão depois de você e lerão suas palavras e encontrarão coragem ou clareza ou companhia nelas. Estamos todos nessa dança juntos, aprendendo a nos mover com a vida ao invés de contra ela, um passo cambaleante de cada vez.